computador. Que eu vou... Tá. Tudo bom, pessoal? Namastê a todos. Sejam bem-vindos aí. Hoje vamos continuar, né? Então, essa sequência de informações, né, sobre as medicinas orientais. Nós estamos ainda com o foco voltado para a medicina tradicional chinesa. Ontem nós falamos um pouco sobre taoísmo. Eu gostaria de dar uma relembrada, né, sobre os assuntos que foram falados ontem, até porque hoje nós vamos ter uma sequência, né, desse processo, dessa conversa, para que tenha um entendimento melhor. E hoje nós vamos ver assim, exatamente como o taoísmo ele se encaixa dentro da nossa rotina diária, né, na verdade, as eras do Yin e do Yang. E vamos ver também o funcionamento dos 5 elementos, né? Todo o movimento dos 5 elementos, o que eles influenciam dentro do nosso corpo, das nossas emoções. A gente já tinha conversado sobre isso antes. A gente vai passar de novo um pouco sobre as emoções, mas vamos ver principalmente ainda no que diz o aspecto que diz respeito ao nosso corpo e também as doenças, né? As enfermidades que podem surgir a partir dos desequilíbrios que ocorrem. Bom, ontem então nós falamos sobre o taoísmo, né? Nós começamos a conversar um pouquinho sobre os conceitos, né, do Tao, né? E esses conceitos, assim, nós percebemos que os 3 primeiros conceitos, que são os conceitos básicos, né, da filosofia taoísta, eles servem para nós assim como uma proteção, né? A filosofia se autoprotegendo do nosso ego, né? Que a pessoa ela mude, né, o conceito dessa filosofia em seu uso próprio. Tá? Então nós temos ali, só relembrando, né, que o primeiro conceito, talvez seja o conceito mais que causa uma maior polêmica, né, é que todo Tao expressado ele não é verdadeiro. Então exatamente aquele processo que nós falamos sobre mudar o nome, a palavra Tao, né, Tao significa caminho, né, em mandarim. Então ele é um caminho que ele é experienciado, né, pelos indivíduos, né? Então cada caminho, como é que nós podemos colocar assim que existe, obviamente existe um endereço, né? Eu e minha esposa estavam conversando sobre isso hoje. Existe um endereço, né? Mas caminhos podem ter vários caminhos, né? Sendo que um caminho é correto para este endereço, né? Que ele vai te trazer o bem. Porém, tu pode usar vários veículos para chegar até lá, né? Tu pode usar uma bicicleta, tu pode usar um carro, tu pode ir a pé, né? Para este endereço, certo? Se tu errar o caminho, claro, tu vai ter que dar uma volta muito maior, né? E aí tu vai perder mais tempo. Talvez mesmo de carro, né? Num caminho errado, a pé tu chegue antes, se tu for pelo caminho correto. Então, o Tao ele representa o caminho. E o que acontece é que nós temos um sem número de variáveis que nós vivemos e muitas vezes alguém quer apresentar uma doutrina, né, que seja aquela doutrina do seu ponto de vista correto. Né? E muitas pessoas, né, isso a gente sabe bem, né, se aproveitam, né, da crença de outras pessoas para terem ganhos próprios, né, ou ganhos, né, em nível de vaidade, né, ou propriamente mesmo ganhos financeiros. Então, quando a gente fala todo Tao expressado não é verdadeiro, exatamente é a separação, né, do ego, né, com a verdade. Tá? Então, isso evita, né, que se a gente mudar a palavra de Tao para Deus, né, então todo Deus expressado não é verdadeiro, isso aí cairia por base muitas pessoas que falam como se fossem representantes de Deus. E o taoísmo ele coloca que aquilo que vive sobre o céu, né, ele é desconhecido para quem está na matéria, né? Então ele é respeitado, né, todos os processos e, claro, sempre o taoísmo ele busca situações que façam sentido, não uma prova científica em si, mas as situações elas devem fazer sentido para nós. Depois nós temos o outro processo, o outro conceito, né, de ir contra a natureza divina, né, onde, na verdade, ele se diferencia das religiões teístas, né, exatamente porque ele traz um conceito de igualdade, aquela pessoa que consegue seguir o caminho correto e atingir a iluminação, conseguir se iluminar, né, trazer saúde para o seu corpo, trazer uma consciência mental, onde ela consiga elevar o seu espírito a um processo de iluminação, ela fica como se fosse
conviver com Deus e não ficar o que é contra a natureza, tanto divina como humana, né, se submeter a uma entidade, certo? E sim ela conviver como um amigo, como uma pessoa que convive ao mesmo tempo, que passa a ter o aproveitar sobre os prêmios, né, sobre os prazeres e os conhecimentos e sabedorias eternos. As maravilhas que Deus criou, então ela é compartilhada com a criação. Então esse é um outro processo de que nós falamos aí sobre o conceito do tal, que ele acaba defendendo também a questão de você ir contra a sua própria natureza, né? E ter que se submeter. Então os conceitos teístas das religiões doutrinárias, elas exatamente pedem para que você vá ao reino de Deus, né? Não um reino, a um paraíso onde você vai desfrutar isso. E o terceiro conceito, então, é a prática, sobre a questão do praticante, né? O praticante ele deve, obviamente, ter um mestre que vá introduzi-lo à filosofia taoísta, né? Pode conhecer inteiramente essa filosofia, mas ele tem o dever e a obrigação de ter outros mestres, de conhecer outras filosofias, de conhecer outras doutrinas, de saber, de fazer outros caminhos também, para que ele possa fazer uma comparação sobre esse processo e a partir do seu próprio livre-arbítrio ele tomar o seu caminho próprio para a sua iluminação, né? De acordo com as suas experiências, de acordo com as suas crenças, de acordo com aquilo que faz mais sentido para o seu ser. Então, o praticante ele tem esse dever e essa obrigação. Bom, depois nós falamos sobre os movimentos, né, das eras Yin e Yang, né, na questão das polaridades Yin e Yang. Né? Então, nós vimos aí que o Yang ele representa o masculino, a luz, né, o movimento, o calor, né? E ele também representa a morte, né? Então isso fica bem fácil da gente entender. Por exemplo, se você pegar um atleta, um super atleta hoje, né? Eles começam muito cedo, né? Eles começam, na verdade, com 10, 12 anos de idade. Pré-adolescentes ainda, eles começam a praticar o esporte quase de maneira, né, como um profissional. Então, o que eles fazem? Eles exigem um movimento muito grande. Quando nós vemos assim, um jogador de futebol, um jogador de qualquer esporte de alto nível, que chega lá aos seus 25, né, anos de idade, você olhar para a fisionomia dele, você percebe que é uma pessoa que ela aparenta ter uma idade superior. Né? Ele sempre aparenta ter lá 35, 40 anos às vezes. Né? Quando chega aos 30 anos de idade, parece que tem 40 anos de idade. Né? Então, isso se deve ao quê? Ao excesso ao excesso da influência da polaridade Yang, que é imposta a esse indivíduo, né, que tem que treinar aí, em alto nível para poder desenvolver o seu esporte e o seu trabalho. Tá? E nós temos também aí a polaridade Yin, que é uma polaridade feminina, que é uma polaridade escura, calma, né, parada, ela prima pelo quieto, né, fria, né, ela tem também uma polaridade negativa, né, ela tem um processo negativo, mas porém ela é vida. Né, e aí a gente percebe também que nós vamos falar agora como o Yin e o Yang interferem no nosso dia a dia, nas nossas idades, na nossa vida, assim, de uma forma a nível de saúde, ok? Então esse processo também do Yin e Yang a gente conversa mais adiante. E o último processo ali nós vimos os ciclos dos 5 elementos, né? Então nós vimos ali sobre como também esses 5 elementos influenciam dentro do sistema da filosofia do Yin e do Yang. Né? Então nós temos ali o elemento terra, que é um elemento básico, e ele é um elemento neutro. Ele tem 50% da polaridade Yang manifesta e 50% da polaridade Yin manifesta. Tá? O elemento metal, que é um elemento que é um jovem Yin, né, que nós falamos, então ele começa a entrar no processo Yin, então ele manifesta 70% da polaridade Yin e em torno de 30% da polaridade Yang. Temos o elemento água, que é o Yin antigo, é o Yin velho, né, então é o Yin mais... é onde nós temos aí o potencial do Yin em torno de 95% e apenas 5% de Yang. Depois ela se movimenta em função da madeira, né, que é nutrida pelo elemento água. Essa madeira ela é um elemento que possui uma polaridade de jovem Yang, então ela tem 70% da polaridade Yang sob sua influência e apenas 30% da polaridade Yin. E temos o elemento fogo, então, que ele é o velho Yang, então, e aí ele é o inverso do elemento água, né? Então ali ele realiza 95% de Yang e 5% de Yin.
Tá? Nós vamos ver então como esses elementos assim, eles influenciam dentro do nosso corpo, nas nossas emoções, um pouco mais, como nós já fizemos um vídeo bem detalhado sobre as emoções, nós vamos passá-lo um pouco mais abreviado, mas principalmente assim nos nossos órgãos, partes do nosso corpo, como isso se manifesta, ok? Também vamos abordar também as armadilhas, né, que o nosso meio ambiente também ele nos impõe, né? Isso nós vimos, né, algumas coisas inclusive sobre a questão da respiração. Nós vamos tratar um pouco mais sobre isso. Também existe a questão da alimentação, que impõe armadilhas para nós. As emoções impõem armadilhas para nós. Nós vamos tratar isso um pouco mais detalhado. Tá? E por fim, a gente vai fazer uma breve introdução então, aos conceitos de imortalidade que o taoísmo também nos apresenta. Tá? Mas provavelmente, como a questão da imortalidade ela é um assunto bem mais longo, bem mais detalhado, nós vamos deixar para o vídeo de amanhã. Tá? Mas a gente faz uma introdução aí inicial. Ok, pessoal? Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos falar então agora das eras Yin e Yang, como elas se manifestam no nosso meio ambiente, como elas se manifestam para nós mesmos, como seres, certo? Partimos do princípio então que o Yin e o Yang, né, representam o feminino e o masculino, né? Então o gameta masculino, ao encontrar o óvulo, que é o gameta feminino, né, ele acaba semeando esse óvulo, né? E a partir daí nós temos a criação da vida, né, a condição básica de vida. Tá? Então essa condição básica de vida, né, ela tá incutida em todas as coisas que existem na nossa volta, da matéria. Nós olharmos a realidade e a verdade da matéria, nós temos o Yin e o Yang representados em todos os processos. Ele é bem fácil da gente perceber assim, se a gente pegar um dia de 24 horas, tá, do ser humano. Tá? Nós percebemos então que nós acordamos de manhã, né? Quando nós acordamos de manhã, esse processo, vocês já viram, né? Eu acho que o elemento ali, a simbologia do Yin e do Yang, a simbologia do Yin e do Yang é aquele, né, são duas semicírculos ali, redondos, né, num círculo redondo, onde um é branco e o outro é preto, sendo que cada um tem um círculo, pequeno círculo, no preto tem um pequeno círculo branco e no branco tem um pequeno círculo preto. Então vocês imaginem que ele começa fininho, né, ele vai engordando, aí ele engorda, e aí aparece esse círculo antagonista a ele. E aí ele fecha, e ele começa fininho do outro lado, ele engorda de novo, e aí entra de novo esse círculo antagonista, e assim ele permanece. Então, quando acordamos de manhã, nós estamos ali no início, bem fininho ali do semicírculo branco, tá? Que representa o Yang, que é a luz, que é o movimento. Então a gente nunca acorda correndo, né? Normalmente a gente acorda meio devagar, e aí a gente toma um café da manhã, toma um banho, e começa a se preparar, e aí a gente vai para o trabalho, né? Quando chega no trabalho, a gente começa as atividades de forma mais lenta, e isso vai aumentando gradativamente a velocidade com que nós trabalhamos. Esse é o natural. É claro que muitas pessoas vão dizer, mas eu faço diferente, né? Bem, a partir desse processo nós temos ali exatamente o meio-dia, onde nós entramos ali no total que ele enche, né, o processo, o sistema Yang, a polaridade Yang, ela enche no teu corpo. Então isso é característico desse momento que você está se movimentando, que você está trabalhando, que você está pensando, certo? Que você está agindo, tá? Tendo uma ação ali. Isso é uma característica Yang. Tá? Yang ela é representada pelo movimento. Tá? Quando chega ao final do dia, a gente já está mais cansado, você volta para sua casa, né? E aí que nós vemos ali que já encheu de Yang, a polaridade Yang, ela se encheu, ela está cheia, ela está plena dentro de nós, certo? O que acontece nesse momento? Aí começa a aparecer aquela bolinha preta, né? Que representa o Yin, que representa a calma, né? Que representa o descanso. Então, quando tu está cheio, tu está, né, com muito Yang, porque tu passou um dia inteiro sob essa influência, pensando, raciocinando, trabalhando, né, se movimentando, tu começa a ter um cansaço maior, tu começa a parar um pouco, né, tu vai descansar, tu vai relaxar, tu vai jantar, toma um banho, senta no teu sofá, vai ver uma TV, vai dar uma relaxada, vai conversar com teus filhos, com teus parentes, né, com as pessoas que estão na tua volta, e vai se preparar para quê? Para ir dormir. Tá? Então esse processo ele é natural, né? Então começa a te dar um sono e o teu corpo ele começa a querer baixar um pouco mais o seu nível.
né? E aí nós fazemos o quê? Nós vamos deitar na cama e vamos dormir. Tá? Quando você vai dormir, você começa então ali aquele processo do Yin, que é o início bem fininho assim do semicírculo negro, né, preto, né? E ali você começa a dormir. Você dorme e aí entra num sono profundo. E ali ele está enchendo. Quando chega lá no meio da noite, você já começa a aparecer a bolinha branca. Então muitas pessoas, né, nesse período acabam levantando para tomar um copo d'água, ou às vezes para ir no banheiro. Né? Por quê? Porque começa o Yang a se manifestar, a começar a se manifestar. Tá? O jovem Yang ele começa a se manifestar no nosso corpo. Tá? Até que chega de manhã cedo que você desperta finalmente e aí recomeça esse ciclo. Então nós temos aí um exemplo claro do que é o ciclo dentro de um dia de 24 horas de um ser humano, do Yin e do Yang. Ele vai acontecer isso durante a nossa vida inteira, certo? Então dentro de um dia de 24 horas nós temos a polaridade Yang sob influência numa determinada parte do dia e a polaridade Yin sob influência em outra determinada parte do dia, certo? E isso é representado muito claramente para nós, né, que durante o dia, quando o Yang está mais ativo, nós temos o Sol. Né? E durante a noite, quando o Yin está mais ativo, é a Lua e é tudo mais escuro. Tá? Então, comprovando que o Yin é a escuridão e o Yang é a luz do dia. Ok, pessoal? Bem, a partir desse entendimento, então, desse movimento Yin e Yang durante um dia de 24 horas, nós vamos pensar agora na vida de uma pessoa, de uma geração de uma pessoa. Tá? Nós vamos imaginar uma geração lá da pessoa, 70 anos de idade, 72, aqui no Brasil é a média de idade que nós temos. Algumas pessoas vão mais tempo, né? Outras pessoas morrem mais cedo. Tá? Bom, nós vamos imaginar então assim que do 0 até os 12 anos de idade, tá? Uma criança, tá? Isso é bom para os pais até, né? Para quem é pai, para quem é mãe, né? Para entender um pouco mais o processo dos filhos. Até durante essa explicação eu vou dando alguns toques ali e algumas mostrando algumas coisas que são bem do nosso dia a dia. Então vamos lá. Do 0 até os 12 anos de idade, a criança ela é Yang por natureza. Quando ela nasce Yang por natureza. Ela vem num processo de 9 meses de Yin, né, onde ela está no escuro, quieta, parada. Isso é Yin. Tá? Quando ela nasce, a gente tem uma primeira morte, na verdade, né, mas é o morrer para renascer. Né? Então quando a gente sai então, lá do útero, que nós estamos num ambiente líquido, né? E nós saímos e a criança ela chora, na verdade, porque ela se afoga com o oxigênio que entra. E aí ela expulsa, né? Normalmente o líquido que está ali, que pode ter nos pulmões, e o pulmão começa a respirar. Nesse processo, que é ar, que vem de fora, que é luz, tá? Ela sente, então, ela entra então num processo que ela vai ativar uma polaridade Yang influenciando o seu crescimento. Okay? E é necessário que ela, do 0 até os 12 anos de idade, ela seja Yang por natureza. Então a criança, por exemplo, ela não dorme 12 horas, 8 horas, 6 horas como um adulto dorme, por exemplo. Ela dorme 3 horas, acorda, dorme 3 horas, acorda, 2 acorda, certo? Então quem é pai sabe disso. Tá? Então ela tem esse processo, ela permanece mais tempo desperta do que dormindo, certo? Mesmo que ela esteja parada pelas suas faltas de capacidade de se movimentar. Mas então por isso ela tem essa questão de natureza Yang. Por quê? Porque quando ela precisa começar a se equilibrar, ela precisa correr, cair, tropeçar, bater a cabeça, perguntar, falar, todo o processo cognitivo dela está em total funcionamento. Do 0 até os 12 anos de idade, o que a criança mais precisa nesse momento é a sua coordenação mental. Então ela fica influenciada por um elemento ar, que é dito até dentro da medicina ayurvédica, tá? E ela acaba sendo mais Yang. Certo? O que acontece? Ela tem que ser Yang, ela tem que perguntar, ela tem que se movimentar, ela tem que brincar, ela tem que fazer amigos, ela tem que conhecer gente, ela tem que gritar, ela tem que se expressar, certo? Ela tem que fazer isso. O problema que acontece é que ela é também submetida a um bombardeio de uma oferta que vem de fora, externa, através das tecnologias, né, da TV, da internet, né, dos jogos, tá, que tem um cunho e uma característica totalmente Yang, certo? Isso faz o quê? Faz aflorar ainda mais esse período, né, de vida dela que é Yang. Então as crianças hoje, os pais, por exemplo, começam a perceber que elas gritam demais, elas estão sempre em movimento e elas estão muito agitadas.
né? Então isso acontece por quê? Porque ela também sofre um bombardeio yang. Ela, além de ter a polaridade yang, que é comum da idade, já tem essa polaridade influenciando ela ainda entra com mais um processo que vem externo, também yang, e ela acaba fazendo o quê? Ela vai lá nas alturas, ela realmente sai do chão, certo? É isso que acontece, pessoal. O yang, ele é movimento. Tá? Então a dica sempre é a gente buscar, né, ler, por isso que era bom no passado, quando os pais liam uma história para o filho, botavam ele quieto para descansar um pouco e liam uma história, certo? Que é um processo mais zen, é um processo mais calmo, mais tranquilo. Então a gente teria, na realidade, aproveitar, deixar que essa criança aproveite seu período yang, que é o período que ela está durante o dia, né, para que ela possa cair, se levantar e fazer as coisas que ela precisa fazer para se organizar cognitivamente. E depois, quando entra o processo da noite, né, que é a influência do yin, começar a bombardear ela, aí sim, com elementos de polaridade yin, para trazer ela um pouco mais para o seu prumo. Tá? Então, observar esses processos é uma dica que eu já dou assim, para os pais, para a educação dos seus filhos. Tá? Então, até os 12 anos de idade, a criança, né, ela tem essa característica yang. Né? A Angela está te perguntando como pode transformar a energia das crianças adolescentes. Isso, as crianças adolescentes, Angela. Nós já vamos lá, nós vamos entrar agora na adolescência, agora, que é a partir dos 12 anos de idade, né, e falar sobre essas características. Né? O adolescente, por incrível que pareça, assim, ele tem uma característica e uma influência, né, da polaridade yin. Tá? Da polaridade yin, né? E a maior característica que a gente consegue perceber num adolescente é que ele consegue dormir 10, 12 horas, né? Num dia, praticamente meio dia, assim, ele consegue dormir até mais, às vezes, alguns, né? O adolescente, ele tem esse processo, e ele tem que ter esse processo porque ele está desenvolvendo o quê? Ele está desenvolvendo, né, os seus ossos, né, crescendo, fortalecendo seus músculos, né, aumentando de tamanho. Então ele precisa o adolescente, ele é mais preguiçoso, ele é mais calmo, ele se alimenta mais, né? Então ele precisa exatamente disso. Por quê? Porque ele está fortalecendo todo aí o aspecto físico dele. E nós vimos que o yang representa a morte, né? Então quanto mais movimento que tu faz, tu começa a acelerar o teu processo das células e elas envelhecem mais rápido, tá? E enquanto que o sono, né, ele revitaliza a pessoa. E o yin, ele representa a vida, tá? Então o processo do adolescente é exatamente esse. Ele começa, né, a fortalecer todo o seu aspecto físico, através da vida que o descanso dá a ele. Tá? Então isso é o que acontece, então, normalmente da idade dos 12 aos 22, 23 anos de idade. Tá? Então é o período de adolescência que nós temos aí. Tá, pessoal? Opa, caiu. Deixa eu ajeitar aqui. Caiu aqui. Bati aqui na mesinha aqui. Então, então aí nós temos na nossa vida entrando aí o processo yin, né, de todo o período da adolescência, ok? Nessa situação de yin também, o adolescente ele deve também buscar, e ele naturalmente ele busca elementos yang, isso é natural do nosso corpo, e como ele já tem, né, a cognição dele já desenvolvida, e ainda é novo, então ele ainda não foi tão influenciado pelo meio ainda, ele consegue discernir o próprio corpo dele, pede, né, um elemento externo e mais yang também para que equilibre mais esse processo dele. Tá? Bom, depois que vira ali, quando a gente entra na vida de jovem adulto, né, a partir dos 23 anos de idade, vai até os 30 e poucos anos, né, 35 anos de idade, isso também difere de pessoa para pessoa, nós entramos novamente a uma fase yang, tá? Que é quando a gente começa a trabalhar, né, quando a gente vence as faculdades, etc., tu começa a desenvolver o teu trabalho, desenvolver a tua mais individualmente assim a tua carreira, né, dentro do que o mundo nos oferece, né, do que o mundo ocidental nos oferece e nos apregoa. Então nós temos essa característica mais yang realmente. A partir então dos 35 anos, né, de idade, pelo menos, né, a partir dos 35 anos com certeza, até os 40, 45 anos, a nossa característica ela cai de novo para yin, que é quando a gente estabelece a família, que daí você assenta um lugar, fica mais parado, começa a colocar as coisas mais em seus lugares. E aí entra na idade mais adulta, né? A gente tem depois de novo a idade adulta, não, a idade da terceira idade, nós temos de novo a característica yang, né? E aí nós percebemos, né, que as pessoas mais idosas, assim, elas não dormem também tanto, elas dormem bem pouco, né? Isso, a gente percebe que estão sempre querendo se movimentar.
Bom, pessoal, então a gente vê assim esse ciclo e ele vai seguir adiante durante o período que a pessoa estiver viva, certo? Esse ciclo, tá? Então ele passa, né, na nossa vida durante toda uma geração de um ser humano. Ele vai seguindo, é um ciclo que ele vai nos equilibrando, assim, para que a gente siga a nossa vida, né, tocando ela de forma equilibrada. Ele é natural. Isso faz parte da natureza humana, tá? E da natureza do desenvolvimento desses ciclos. Durante um ano, por exemplo, de 365 dias, né, nós temos também a mudança desses ciclos, né, onde nós temos ali o inverno, que ele é característica yin, nós passamos após o inverno a primavera, né, a primavera ela já tem uma característica de jovem e yang, né, ela é elemento madeira, né, o inverno é yin, ele é água, depois ele vem madeira, que é a primavera, né, depois nós entramos no verão, que é fogo, né? E depois nós entramos no metal, que é o outono. E a Terra? A Terra ela entra na troca de cada ciclo. Geralmente, cada estação do ano tem 3 meses. A Terra é exatamente o último mês de cada estação, né? Então é quando ela está, o fim do verão, o fim do inverno, o fim da primavera, o fim do outono. Esse entra o elemento Terra, é quando ele está fazendo o câmbio disso tudo. Porque Terra é exatamente aquilo que equilibra todos os outros elementos entre eles, ok? Então aí nós temos também já, dentro das características Yin e Yang, nós temos aí a formatação dos 5 elementos que permeiam toda a medicina tradicional chinesa, certo, pessoal? O que acontece agora? Nesses 5 elementos, tá? Eu vou começar pelo elemento Terra, então, que é o elemento base, né? Eu gosto de começar sempre por esse elemento. Nós vimos que a emoção que mora dentro deste elemento Terra é a emoção da ansiedade. Tá? E nós vimos que a ansiedade apresenta também o seu valor de desequilíbrio e o seu valor de equilíbrio. Tá? O que nós queremos? O equilíbrio do valor, tá? E não o de desequilíbrio. O desequilíbrio ele é característico pela impermanência das coisas. Tá? E o equilíbrio ele é característico pela permanência. Tá? O desequilíbrio ele é impermanência porque ele causa sofrimento. Então nós buscamos, né, quando nós nascemos, o mundo já está pronto para nós. E aí, né, nossos pais, as pessoas que nós mais confiamos, eles nos dizem lá que nós morremos. E aí ele gera o primeiro sentimento, que é a ansiedade, sentimento de terra. Tá? E o elemento terra, ele influencia os órgãos do estômago, né, que é o órgão yang de terra, e o órgão do baço, que é o órgão yin de terra. Tá? Então nós vemos a ansiedade, o estômago, né, a compulsão, a comida. Né, que a pessoa está com ansiedade, ela come, né? Bem característico esse processo. O elemento terra é o elemento que nutre o elemento metal. O elemento metal, ele influencia, ele está ali, a emoção que mora no elemento metal é a tristeza. Tá? A tristeza também apresenta seu modo desequilibrado, seu modo equilibrado. Né? O desequilíbrio é a depressão, o equilíbrio é a nostalgia. Né? Nós já vimos isso no outro vídeo. E os órgãos que estão relacionados ao elemento metal é o pulmão e o intestino grosso. Sendo o pulmão o órgão yin e o intestino grosso o órgão yang. Tá? As partes do corpo relacionadas ao elemento metal é a pele e os ossos e o cabelo. Tá? E o nariz e o respiratório. Então, assim, dentro do elemento metal, uma prática que nós temos, assim, muito interessante, tá? É a respiração. Tá? E isso vai ajudar em muita coisa. Tá? A respiração ela ajuda, por exemplo, a baixar a raiva, né, acalmar as coisas, né, e ajuda a gente a manter a saúde física do nosso corpo. Tá? Esse ato, essa ação de respirar, tá, ele deve ser usado de uma forma correta. Tá? Então nós temos toda uma característica de respiração causada pela ansiedade, que vem do elemento terra e que nos traz, que influencia diretamente o elemento metal, que é onde mora a respiração, está fazendo com que nós respiramos de forma compulsiva, ou seja, nós buscamos muito ar e soltamos pouco. E hiperventilamos ainda, respirando muito rápido. Então a maioria das pessoas que nós vemos aqui respira errado. Aí assim, na medicina ayurvédica, na medicina indiana, tá, ela apresenta, através de várias práticas como yoga, né, e até a prática do pranayama, né, então ela ensina como se deve fazer uma respiração correta.
Então, a minha mulher, a Romy Fetter, né, ela acaba fazendo um vídeo, vai acabar fazendo um vídeo falando sobre as pranayamas e as respirações. Então, eu indico para vocês que vejam esse vídeo, assim, e ali ela vai apresentar a forma correta de respiração. Tá? Mas a respiração mais profunda e mais ajuda a acalmar a nossa mente, acalmar a nossa ansiedade também. Tá? Com a respiração, a gente vira o jogo, onde em vez da ansiedade dominar, né, o nosso... Só um momentinho, a ansiedade dominar o nosso processo corporal, físico, tá? A respiração ela ajuda a baixar esse processo. Tá? Depois o elemento metal ele vai nutrir o elemento água. Tá? Do metal vem a água. Tá? E a água é o elemento que mora a emoção do medo. Tá? E o medo, quando se manifesta em desequilíbrio, ele se manifesta como o pânico. Né? E esse pânico ele tem dois modos na nossa vida, que é ou o desespero, que as pessoas saem correndo e acabam caindo num buraco, ou aquilo que te congela, né? Que dá um medo completo, assim, que tu não consegue sair do lugar. Ao passo que no equilíbrio, o medo ele é exatamente a moderação, onde nós conseguimos enxergar os caminhos corretos, né? O caminho que tem um risco e o caminho que não tem risco. Tá? E a partir daí nós conseguimos fazer a escolha correta do caminho que é mais seguro para nós. Ok? O elemento água, ele está relacionado também aos nossos rins e à nossa bexiga. Tá? Então, os problemas que nós temos assim, em rim e bexiga, eles podem vir causados por desequilíbrios através do elemento água. Se você tiver uma vida inteira com muito medo, com um desequilíbrio de muito medo, isso pode afetar o teu rim, isso pode afetar a tua bexiga. Ok, pessoal? Porque essa emoção é uma emoção que ela acaba atingindo exatamente esses órgãos. Tá? Depois nós temos o elemento madeira. O elemento madeira ele é onde mora a raiva, tá? A emoção da raiva. E a raiva, quando se manifesta em desequilíbrio, ela se manifesta através da agressividade, que pode ser física, verbal, ou quando nós agredimos a nós mesmos, que é quando nós engolimos, né, os sapos, nós nos submetemos às vontades de outros, mesmo que nós não concordemos com elas. Mas a raiva, quando se manifesta em equilíbrio, ela significa que ela é a nossa capacidade de indignação, onde nós nos posicionamos sem agredir o próximo, ok? De forma moderada a gente se posiciona. Na raiva, na madeira, no elemento madeira, ela influencia o órgão do fígado e da vesícula biliar. Ela também está relacionada à nossa animação, processos de animação. Tá? Ela é um jovem yang, ela começa a entrar, né, no processo yang de movimento. Tá? E ela pode... E aí eu chamo a atenção assim, que nesse elemento mora alguns riscos para o nosso corpo. Tá? Quando a pessoa tem uma causa de raiva muito severa, né, ela acaba... A raiva é o elemento que alimenta o fogo. Então o fígado, quando ele fica seco, né, uma deficiência de elemento água, e a madeira fica seca, né, ela causa fogo. Esse fogo ele pode atacar as partes altas do nosso corpo através de um golpe de vento, que é um vento quente. Então aí é o risco, onde está o risco do AVC, né, que atacaria o cérebro, e do coração, que atacaria então o ataque cardíaco, né, que atacaria então o coração, certo, pessoal? Então é importante observar, né, que o elemento madeira é o fígado e também a vesícula biliar. Tá? Ele é relacionado também às nossas decisões, é relacionado às animações, e o elemento madeira também, as partes do corpo, é a visão que nós temos, né, e o sistema nervoso, tá? Depois nós temos a madeira, que alimenta então o elemento fogo. Tá? O elemento fogo é onde mora a alegria. Tá? O desequilíbrio da alegria é a euforia e o equilíbrio da alegria é a felicidade. A partir deste processo, né, o elemento fogo, ele influencia o nosso coração, a nossa mente e todas as partes altas do nosso corpo. Influencia o sangue e o seu órgão yang é o intestino delgado. Tá? É depois que é feito, né, a digestão no estômago, é ali que ele vai consumir o alimento com as suas purezas. O elemento fogo ele acaba alimentando e nutrindo o elemento madeira. Tá? Bom, dentro desses elementos, o que nós podemos observar assim, de riscos para o nosso corpo através dos desequilíbrios das emoções que moram em cada um desses elementos, tá? Por exemplo, o elemento fogo ele é um elemento que ele afeta, quando ele está em excesso, ele pode afetar por nutrição o elemento terra, tá? E ele pode afetar por dominância o elemento metal, tá? Porque o fogo derrete o metal. Então, muitas vezes, quando tem muito fogo, a pessoa está com um desequilíbrio de excesso de fogo, ele vai apresentar problemas de pele.
tá? Ele apresenta problemas na pele porque a pele é influenciada pelo elemento metal. Então, normalmente sai na pele os problemas de fogo que nós temos. As formas e antídotos para isso tá na nossa alimentação, tá? No respirar melhor, né? A respiração profunda e longa, tá? A alimentação, então, ingerir alimentos mais frescos, né? Que tenham mais o elemento água, tá? Também, esse que é o elemento que controla o elemento fogo, certo? E aí baixa o fogo e a pele respira melhor, a pele funciona melhor, ok? Quando o fogo ele vai em excesso, ele afeta por nutrição o elemento terra, ele causa uma ansiedade no nosso organismo, tá? E essa ansiedade ela pode se manifestar através de uma úlcera no estômago, por exemplo. Tá? Ou numa compulsão, que a pessoa começa a comer ou usar, por exemplo, outros tipos de elementos externos, né? Como por exemplo drogas, álcool, cigarro, né? O alimento, né? Então existe uma compulsão. Isso é excesso também de elemento fogo afetando o elemento terra. Tá? Bom, o elemento terra, ele é um elemento que ele domina o elemento água e ele nutre metal. Então, quando o elemento existe, né, um processo de terra, ele pode afetar o elemento água por dominância. Tá? Então, a terra está em desequilíbrio, né? Então, normalmente, assim, a gente pode colocar que começa os links. Quais são esses links? O link para o elemento metal é o sintoma da obsessão, né? Então a compulsão se transforma numa obsessão que vai se transformar numa tristeza, tá? Ou o link da angústia, que é quando a compulsão se transforma numa angústia que vai se transformar no medo. Tá? Então essas duas formas que o elemento terra normalmente ele afeta e influencia na sua atividade ao elemento metal e o elemento água. Tá? O elemento metal. O elemento metal ele afeta madeira por dominância, porque o metal corta a madeira, então ele domina o elemento madeira, e ele afeta o elemento água por nutrição. Tá? Então a tristeza, né, a depressão, ela pode vir a causar um processo de pânico também. Tá? Ela pode evoluir para um processo de pânico também, naquele pânico que a pessoa congela, ela não consegue fazer mais nada na vida dela. Certo? Ela fica totalmente travada nesse processo. Tá? Ou aí no processo, num outro processo interessante assim do metal sob o elemento madeira, é que ele corta a madeira e ele acaba podando a madeira. Normalmente ele não afeta fisicamente os órgãos influenciados por madeira, mas ele pode afetar a visão da pessoa, tá? Porque a visão ela é madeira, então um desequilíbrio em metal pode afetar a visão na madeira, lá. Mas o pior disso é que ela apaga o fogo. E quando apaga o fogo, porque corta a madeira, né, o fogo não se alimenta. E aí o elemento metal ele se fortalece muito e a depressão aí tu não tem a chama interna. Morreu essa chama interna, a pessoa pode cometer o suicídio daí. Certo? Por um processo de depressão. É esse o processo de depressão que leva ao suicídio. Ele corta a madeira, o fogo não alimenta, apaga o fogo, apagou a chama, cara. Aí nós temos um desequilíbrio do elemento fogo, certo? E aí o desequilíbrio ele ocorre por dominância. Ele corta as nutrições, né? Que é o natural de ocorrer, certo? Ele vai direto na dominância de fogo. Tá? Então é muito interessante. O elemento metal é um elemento muito interessante assim de se observar. Tá? Qual é o antídoto para esse processo do metal? Né? O antídoto do metal, obviamente, é a alegria. Tá? O elemento fogo ele equilibra, né, a tristeza, né? Então a alegria equilibra a tristeza. Mas quando a gente entra num processo onde o fogo está fraco e a tristeza está muito forte, o metal, ele acaba sufocando o fogo. Né? Tem muito metal, o fogo não vai dar conta. Certo? O que acontece aí? Nós temos o antídoto, normalmente ele ocorre dentro do próprio elemento, tá? No equilíbrio do seu processo. Então a nostalgia, tá? Então se você pegar uma pessoa em quadro de depressão, a melhor forma é você buscar o quê? A nostalgia. A nostalgia é o estado em equilíbrio para a tristeza, tá? É o que nós precisamos ter, é quando a gente olha o nosso passado. Normalmente a pessoa que está em depressão, ela olha para o passado, ela vê só o que deu errado, tá? Mas na nossa vida, por nossas experiências, a gente sempre sabe que tem coisas que dão errado, mas tem coisas que dão muito certo. Tá? Então, qual é o antídoto aí? É você buscar essa pessoa e levar ela lá no seu passado, e aí o pai, a mãe, o irmão, alguém que conhece essa pessoa, vai mostrar e trazer para ela à tona os eventos em que ela teve sucesso na vida. Então,
amigos que ela foi feliz, momentos que foram felizes, que marcaram, namoradas, né, aquela namorada muito bonita ou namorado muito bonito que ela teve, que foi um momento feliz, quando se formou, né, na faculdade, quando se formou no colégio, primeira vez que aprendeu a escrever, uma vez que tu lembra que ela estava sorrindo bastante. Então esses são os processos que nós buscamos ter e trazer a consciência, então a nostalgia. A nostalgia ela é um equilíbrio da tristeza, porque ela traz tristeza assim por realmente são momentos felizes que não voltam mais, mas ela te projeta um futuro e te mostra que tu é capaz de vencer desafios, que tu é capaz de ser feliz, tá? Então esse elemento metal ele é muito interessante, principalmente nos momentos que nós estamos agora, todo mundo em casa, né? Tá, pessoal? Vamos ao elemento água, então. Então chegando ao elemento água, né? A água ela vai influenciar fogo por dominância, né? Então a água apaga o fogo e ela nutre madeira, tá? Então a gente pegar a emoção que mora em água ali, que é o medo, né? Obviamente por nutrição o mais comum é que o medo ele se torne raiva, né? Então a pessoa que sente muito medo, ela se apresenta para os outros em raiva. Então internamente ela está morrendo de medo, mas externamente ela se apresenta como uma pessoa muito agressiva. Tá? Então isso pode levar a situações também que venham a causar ataques, né? Daí sim, o elemento água ele se recua, né? Ele se contrai, porque a pessoa se põe em agressividade, ela entra num processo de desequilíbrio de água por deficiência. Quando há o desequilíbrio por deficiência, então o medo ele se torna imprudência. E aí é aquele processo, né? A pessoa se torna imprudente. Com a imprudência, ela ataca alguém numa agressividade, às vezes pega um cara mais forte, acaba tomando um pau, ou até, né, pode vir a falecer por isso. Pega um carro e sai correndo, né, dirigindo a todo, aqueles processos que a pessoa sai batendo porta, quando briga com a família, né, eles são bem típicos a isso, né, pega um carro, pode bater o carro, então ela se torna imprudente. Outro fator que pode acarretar nesse processo também de água em deficiência, de desequilíbrio, é secar, né, os elementos ali, vesícula biliar, então pedra na vesícula, bem comum, elemento água em deficiência, e também fígado seco, né? Daí é o fogo de fígado, né? O fogo de fígado ele gera um vento quente, esse vento, por ser quente, ele sobe, tá? E aí quando ele sobe, quando é muito fogo, muita irritação, ele vem com um golpe muito forte. E aí é que causa o ataque cardíaco ou o AVC, tá? Então esses são os riscos, né, das deficiências de água, dos desequilíbrios de água por deficiência. E existe também os desequilíbrios de água por excesso, né? Daí nós temos outros processos também que acabam afetando o nosso organismo. O excesso de água, o que ele faz? Ou ele inunda, se a água não é corrente, ela inunda a madeira, e aí você sabe como é que é, a água parada na madeira, a madeira fica cheia de água, murcha, né? E aí não pega fogo, então tu não gera calor. Não gerando calor, o que acontece? A pessoa tende a buscar o fogo externo, né? Quais são o fogo externo? Bebida alcoólica, fogo, cigarro, fogo, né? Alimentos quentes é fogo, né? Então pimentas, né? Então esses processos, tá? As pessoas buscam lá fora, tá? E aí acaba causando, desequilibrando totalmente o organismo de outra forma. Então comer carne em excesso, por exemplo, ela vai causar problemas no teu intestino, tá? Intestino delgado, tá? Problema de pele, problema de câncer no intestino, tá? Processo de fogo, assim, o câncer ele é uma estagnação de Ti, então é quando o Ti, que é a energia vital que tem que estar sempre correndo no nosso corpo, e ele é levado pelos líquidos, e os líquidos é o elemento água, inclusive o sangue, né, é elemento água também, mas o sangue é influenciado pelo elemento fogo, porém ele é a água também. Então esses líquidos, eles têm que estar em movimento, tá, no nosso corpo. Quando há estagnação de líquido, ele causa o quê? O fleuma. O fleuma com calor, tá? Fleuma é o muco, né? O muco com calor, ambiente de fogo. Ácido, que é elemento madeira. Ácido com doce, tá? Ambiente de câncer. Ambiente de câncer é muco com calor e ácido com doce. Esses dois ambientes básicos para que surja o câncer no corpo. Tá? E a estagnação de Ti. Se o Ti estiver em movimento, a energia Ti se movimentando, o câncer não surge. Tá? Então precisa para surgir o câncer. A estagnação de Ti, a estagnação da energia e os ambientes de muco com calor e ambiente de doce com ácido. Tá? Esses dois ambientes. Então essas são as causas do câncer, tá, pessoal? Segundo a medicina chinesa. Tá? Câncer, inclusive, o nome da doença lá na China chama-se estagnação da energia Ti. Aí pode ser no pulmão, que é causado no pulmão, então, se a pessoa
Fuma, elementos fogo, ataca quem? Elemento metal, pulmão, estagna o Ti. Estagna o Ti, o cigarro ele causa calor. Calor e o pulmão, ele vai formando muco mais calor, certo? E aí nós temos o câncer, ok? Estagnação de Ti. Isso, todos os processos em todo o nosso corpo, através dos 5 elementos, eles são explicados por esses processos, tá? Então o que nós queremos nesses elementos? Os seus equilíbrios. Porque quando eles estão equilibrados, tá, um elemento nutre o outro. Tá? Assim como um elemento equilibra o outro. Então, terra, ele é nutrido por fogo, ela é equilibrada por madeira. Tá? Porém, ela nutre metal e equilibra a água. Veja que forma todo o contexto dos 5 elementos. Então, todos os aspectos a gente, na avaliação, no diagnóstico, quando a gente faz, né, o diagnóstico com o paciente, a gente busca juntar todos esses aspectos emocionais e também onde aparece, o corpo começa a dar a sua, se manifestar, né? Dizer, ó, tá doendo aqui, tá doendo assim, é porque existe alguma coisa que está errada lá no início, no aspecto emocional da pessoa, quando desequilibra total o processo. Então, o que nós buscamos sempre na medicina tradicional chinesa é equilibrar os aspectos emocionais. Então, o elemento terra em equilíbrio, tá? Ele é a ansiedade, a emoção da ansiedade em equilíbrio. O que é a ansiedade em equilíbrio? É o desejo de viver, tá, pessoal? Então, eu posso dizer assim, ó, ela é resumida em uma palavra, que chama-se gratidão. É quando tu chega em casa e tu agradece as coisas. Agradece, seja grato pelas coisas que tu tem na tua volta. Temos um oxigênio na volta, seja grato por isso. Você tem um trabalho, muita gente levanta e diz, porra, tem que ir trabalhar. Meu, seja grato, tu tem trabalho para trabalhar, entendeu? Se tu vai estar com sono, porra, tu tem que dormir agora, nem aproveitei o dia. Pô, não é isso, aproveita a tua cama, tu tem uma cama, seja grato por ter uma cama. Então, esse processo de equilíbrio do elemento da ansiedade, ele já começa a equilibrar a nossa base, que é a terra. É a primeira coisa que nós temos que equilibrar ali. Tá? A tristeza, nós vimos, tristeza é elemento metal, nós vimos que o equilíbrio do elemento da tristeza é a nostalgia. Então sempre que nós nos pegarmos triste, cara, vai lá no passado e olha o momento que tu foi feliz. Olha quando tu se formou na faculdade, que foi uma vitória que tu conseguiu, quando tu conseguiu aquele primeiro emprego, quando tu conseguiu aquele projeto, quando tu conseguiu aquela namorada, ou aquele namorado, ou aquele companheiro, quando tu conseguiu um aniversário, a tua mãe, os momentos felizes com teus pais, com teus irmãos. Meu, procura isso, entendeu? Procura isso e que ele vai te trazer realmente um equilíbrio a este elemento, a essa emoção da tristeza. Depois nós temos o medo. O medo, quando está em desequilíbrio, é o pânico, mas quando ele está em equilíbrio, ele é a moderação. Então é a capacidade que nós temos de contemplar as coisas, entendeu? De observar as coisas como elas realmente são. E a gente conseguir enxergar os caminhos que tem na frente, as oportunidades que se abrem para nós. E ver o caminho que oferece risco e qual o caminho que é seguro. E aí você consegue ter o discernimento de buscar o caminho que é seguro. Certo? Então esse processo do medo, tá, é o equilíbrio do medo. Então a gente consegue tentar respirar, e acalmar a tua mente e procurar contemplar as coisas do tamanho que elas realmente são. Tá? A raiva, que é o elemento madeira. A raiva tem o seu processo em equilíbrio que eu gosto de chamar de capacidade de indignação que nós temos. É exatamente o quê? É tu não ficar parado deixando a água bater, né? Subir, bater na tua cabeça lá e te afogar. É tu nadar e sair do buraco que tu te encontra. É tu não ficar parado, meu amigo. É tu não esperar as coisas acontecerem, certo? Se mordendo de raiva lá e tá tudo acontecendo, se vitimizando. É se movimentar. É movimentar o aspecto físico, ok? O equilíbrio da raiva também o que é? Quando você recebe uma informação de um familiar, de uma pessoa, de um amigo, que você não concorda, é você se posicionar de uma forma moderada lá no medo, no equilíbrio do medo, né? Porque o desequilíbrio do medo o que é? O pânico que gera o que? A agressividade. O equilíbrio do medo é a moderação que vai fazer com que tu te comunique de forma moderada e te posicione perante essa pessoa, sem agredi-la. Então, de forma moderada, vai dizer, eu não concordo com isso por causa disso, assim, assim, assado. Vai dar o teu argumento e vai te posicionar. Faz com que tu não engula a raiva e nem precise agredir a outra pessoa, certo? Então esse é um processo que a gente tem o controle e o equilíbrio da raiva. A alegria.
a alegria, quando a gente entra, né, quando a gente está muito alegre, aí que entra em ação todos os equilíbrios, né, de todas as outras emoções, tá? Os processos equilibrados de todas as outras emoções, porque daí o que acontece? A gente tende a querer aproveitar e esticar aquele momento de alegria que nós temos. Por quê? Porque a gente tem uma ansiedade, porque nos convenceram que tudo termina. Segundo, nós temos, a gente sabe que se passar aquele momento a gente vai entrar em tristeza. Segundo, a gente a gente tem medo de entrar em tristeza. A gente fica muito puto porque isso vai acontecer, porque vai terminar aquele momento. Bom, pessoal, é assim, ó, a felicidade é o equilíbrio da alegria. É tu trazer, então, é tu saber que os equilíbrios dos elementos, eles são infinitos, eles nunca morrem. Tá? Todo o que é equilibrado é infinito. Tá? O que é desequilibrado é impermanente. O que é equilibrado permanece. O que é desequilibrado não permanece. E assim é com todos os elementos. Se nós pegarmos esses 5 elementos, tá? Mais o ar, que é o elemento que entra e sai dentro de nós, então ele não é considerado pela medicina chinesa como um elemento que cause... Ele é um remédio, na verdade, ele é uma medicina, tá? Para as doenças, mas ele não é um elemento que cause influência sobre diagnóstico e tratamento das doenças que aparecem no nosso corpo, tá? Mas se nós pegarmos esses 5 elementos, tá? Terra, ela existe sempre, ela nunca termina, ela está sempre lá, sempre exposta e a gente sempre vê, ela nunca termina, ela está ali. Você nasceu, vai morrer e ela vai estar ali. Todas as gerações passaram e ela vai estar ali. O elemento metal, ele existe para sempre também. Está lá, ele não termina. Tá? O metal puro, ele não termina. Ele está sempre vivendo. Água, ela não termina. Ela, às vezes, aqui eu não vejo água. Aqui. Às vezes ela está ali, escondida. Ela está no seu estado yin. Então ela se manifesta como uma nuvem, por exemplo. Está lá no céu, a gente está olhando, mas ela não está aqui. Daqui a pouco ela enche de água, o calor vem, traz muita água, elas se juntam. E aí o que elas fazem? Elas despencam sobre nós. E elas aparecem. E aí às vezes elas evaporam, parece que elas sumiram. Mas elas existem para sempre. A gente pensa que elas morreram. Elas manifestam uma impermanência, mas elas são permanentes. O elemento, ele é permanente. A madeira também. Desde que existe a terra, a madeira surgiu. A grama, madeira, o verde, está sempre aí. Se cair uma bomba atômica, arrasa com tudo, termina tudo. Dá 1, 2 meses, começa a nascer grama. Então, a madeira, ela é permanente também. Ela existe para sempre. Tá? O elemento fogo também. Ele não aparece aqui agora, mas se eu pegar 2 pauzinhos bem secos, começar a raspar com esse calor, ele já vai aparecer. Ele existe para sempre e ele está sempre manifesto no sol. Mesmo quando tu não enxerga o sol que é de noite, tu vê ele brilhando na lua. Tá? Então a imagem dele está ali. Então o fogo é permanente. Então o que eu quero dizer para vocês? Como esses elementos que mantêm a vida na Terra são permanentes e existem sempre, esses elementos são os mesmos elementos que estão dentro do nosso corpo e que mantêm a nossa vida. Então eles são permanentes e eles existem sempre. Certo, pessoal? Bom, a partir desse princípio, o que acontece? Os antigos taoístas, né, os antigos monges taoístas, eles buscavam imortalidade. Tá? Então a imortalidade, ela também segue, né, o processo Yin e Yang, e ele também segue o processo dos elementos, como nós acabamos de ver. Tá? Só que esse é um assunto bastante detalhado que ele vai seguir, vai ter bastante coisas para falar. Então nós vamos entrar, a imortalidade eu vou falar sobre ela na próxima live, né? Vai ser amanhã, né? Aí eu vou avisar aí o horário, tá? Para quem tiver interesse de conhecer, de saber um pouco mais sobre isso, como o taoísmo enxerga isso aí. E depois dessa live a gente vai entrar então daí a partir do conhecimento da questão da imortalidade, existem daí os exercícios, né, para se buscar esse processo, tá? De não a imortalidade, mas a maior longevidade. Tá? E aí existem todos os processos que nós temos. E aí eu vou entrar em cima das escrituras védicas, tá? Onde a escritura védica ela já é uma escritura religiosa, né? Onde ela já trata também sobre a questão teosófica, que o tal ele desconsidera, não que ele desconsidere, ele considera, né, a existência de algo acima do céu, certo? Ele só não dá nome para isso. Tá? Então ele faz com que o caminho, ele observa mais o caminho das coisas que acontecem aqui na Terra. Porém, a escritura védica ela já observa o quê? Ela já observa as
formas de Deus, né, a existência de um Deus, né, e ela nos dá um caminho também, ela nos dá um caminho muito interessante, assim, onde a gente consegue, para mim, foi dado a receber em consciência esse conhecimento de como tu pode trazer a consciência da existência de Deus para o teu dia a dia, né, o que, obviamente, se nós imaginarmos um Deus, ele é perfeito, e se ele é perfeito, o teu dia a dia será perfeito também, e terá a capacidade de realizar muitas coisas a partir daí. E aí nós vamos entrar nesse assunto. Mas primeiro nós vamos falar sobre as imortalidades relacionadas ao taoísmo. Tá? E isso vai ser amanhã. Então eu queria agradecer a todos. Né? Eu sempre fico aí, tem o pessoal, a maioria que eu estou vendo aqui, tem contato no meu WhatsApp. Se não, pode me mandar também uma mensagem aí pelo Facebook. Né? Eu respondo a todos que tiverem qualquer dúvida. Assim. Eu sei que é um assunto muito vasto, assim, isso é legal. Era legal se fosse assim algo presencial, né, que pudesse falar para mais pessoas ali, que pudessem tirar as dúvidas na hora, assim. Mas eu fico sempre disponível, né? E agora eu não tenho muito o que fazer, né, a não ser ficar aqui disponível para receber esses questionamentos assim e poder passar para vocês, tá? Aí amanhã eu não sei o horário ainda, né, porque afinal tem muitas coisas para fazer, tem que ir até a varanda, até o quarto. Bom, mas sempre surge alguma coisa, eu tenho minhas atividades também, que eu tenho praticado bastante, né? Então amanhã, assim, no momento que tiver um pouco mais livre, assim, eu aviso também, aí vamos falar um pouco mais sobre a imortalidade. Obrigado, agradeço a todos, namastê a todos, que fiquem bem e que todos nós consigamos passar bem, né, por esse período, que é um período bastante difícil. Obrigado.